Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso Técnico em Enfermagem. Nós estamos trabalhando aqui a disciplina Enfermagem em Clínica Médica. Nesta aula, estamos abordando o item 8 do seu material, que é assistência de enfermagem nas afecções respiratórias. E vamos abordar especificamente sobre a pneumonia. Vamos lá? Bom, a pneumonia é a inflamação do parênquima pulmonar. Ok? Então, o processo inflamatório no parênquima pulmonar, que é a camada de revestimento interna lá por dentro dos pulmões, chama-se parênquima pulmonar. Quando existir um processo inflamatório, vamos caracterizar isso como uma pneumonia. Ok? Nesse sentido, a pneumonia, essa inflamação, ela está associada com um aumento acentuado de líquidos lá no nível dos alvéolos. Então, o processo inflamatório aumenta esse processo de líquidos intersticiais lá em nível dos alvéolos. Quais são as causas que estão relacionadas, professor, com a pneumonia? Podem ter contaminações relacionadas a micro-organismos, como bactérias, vírus, fungos, protozoários. Pode ter como causas broncoaspiração, um exemplo, o paciente vomita e aspira para dentro do pulmão, um exemplo de broncoaspiração, ok? Que ocorre quando acontece a aspiração de líquidos ou até mesmo vômitos, tá bom? É importantíssimo a gente entender esse processo. E aqui eu já faço uma relação importante lá com o paciente idoso, em que ele ou até mesmo alguém da enfermagem auxilia na nutrição. Se ele não estiver, obviamente, desenvolvendo a deglutição de maneira correta, esse líquido ou até mesmo alimento vai para a cavidade pulmonar. Ok? Que não deveria ir. E isso vai trazer um processo inflamatório e também infeccioso lá no parênquima pulmonar, desenvolvendo pneumonia. Outra causa também é a inalação de substâncias tóxicas, ok? Ou cáusticas, como fumaças, poeiras ou gases. Bom, vamos entender um pouquinho o processo de desenvolvimento da pneumonia para você compreender melhor como fazer ações posteriormente. Vamos falar da fisiopatologia. As bactérias, elas chegam nos pulmões, ok? Vindas pelas vias aéreas, que é o único canal de entrada, obviamente, de maneira externa, de dentro do corpo. No caso, então, de uma bacteremia, através lá do sangue. Então, de maneira externa, vai entrar pelas vias aéreas. E no caso interno, vai vir pela corrente sanguínea, no caso de uma bacteremia, ok? De uma septicemia, por exemplo, pode desenvolver uma pneumonia. Ali, essas bactérias, elas vão se instalar lá no parênquima pulmonar, vão se reproduzir. Essa reprodução vai começar a causar lesões no parênquima pulmonar, atacado, onde estão, obviamente, essa multiplicação de bactérias. E, obviamente, vai existir um processo de fagocitose pelos nossos polimorfos celulares. Então, vai existir um processo de defesa também. Esse processo de defesa vai começar a fazer fagocitose. Os polimorfos, então, eles morrem após a fagocitose e eles liberam substâncias tóxicas, tá? As bactérias que também, obviamente, lesionaram ali o parênquima pulmonar respiratório. A mistura dessas células lesadas, bactérias e também os polimorfos nucleares mortos é a forma de purulência, é o que forma o pus, como a gente conhece, tá bem? E, obviamente, vai desenvolver o processo de escarro da pneumonia, que seria aquela secreção purulenta que pode desenvolver no processo de pneumonia. Então, você já compreendeu que a bactéria entrou pelo parênquima pulmonar respiratório ou, obviamente, extrasanguíneo. Lá começou a se instalar e se multiplicar, fez lesão na parede do parênquima pulmonar. As células de defesa foram lá fazer o combate, literalmente, desse processo inflamatório. As células morreram, as toxinas foram liberadas, formaram o pus, junto com as bactérias mortas e as células do corpo mortas. E isso, obviamente, vai estar presente no escarro, lá na tosse, literalmente aí com o escarro da pneumonia. Então, só para você compreender, então, a pneumonia ela vai causar literalmente uma lesão em parênquimas pulmonares e vão ser visíveis também ao raio-x.
Por isso, às vezes, o médico pede, e muitas das vezes, quase todas, um diagnóstico diferencial por imagem, ok? Além de um sinal e sintoma. Sempre que ele tiver suspeita, ele vai solicitar um raio-x de tórax, justamente para poder visualizar a presença ou não desse líquido intersticial associado aos sinais e sintomas que o paciente está apresentando. Quais são, professor, os fatores de risco para o desenvolvimento da pneumonia? Ambientes aglomerados e mal ventilados é um fator de risco para adquirir essas bactérias via respiratória. Desnutrição, tabagismo, imobilidade no leito. Então, o paciente que fica acamado e fica imóvel no leito, isso dificulta o processo também de respiração, inspiração e expiração. O processo também de expectoração é prejudiciado nessa imobilidade no leito. E isso favorece o acúmulo de secreção e também o processo de comunicação, o processo de infecção. Risco também para broncoaspiração, hérnia de hiato, por exemplo, posicionamento incorreto de sonda nasogástrica. Então foi fazer o processo, o enfermeiro e a enfermeira foi fazer a sonda e essa sonda entrou no pulmão. Isso vai levar um contaminante da árvore respiratória superior lá para a árvore brônquica e obviamente esse contaminante vai contaminar o pulmão, trazendo pneumonia. O que mais que pode acontecer? Um posicionamento no leito do paciente com menos de 30 graus, por exemplo, que é o decúbito Fowler. Isso pode trazer consequências como fatores de riscos de deglutição ou broncoaspiração. Indivíduos imunossuprimidos, então, estão fazendo uso de medicamentos, por exemplo, que estão trazendo imunossupressão ou outro processo patológico que está causando imunossupressão, e as células de defesa, obviamente, não têm a capacidade de combater esses processos infecciosos. Colonização de bactérias provindas aí do trato digestivo, da dieta zero, por exemplo. Condições que diminuam literalmente a movimentação ciliar e o reflexo de tosse, que é importantíssimo nesse aspecto de expectoração. Falta de asepsia no ambiente hospitalar também, e principalmente infecção cruzada. Por isso que é importantíssimo nós, profissionais de enfermagem, seguirmos com os processos, precauções padrões relacionados ao processo de biossegurança com o paciente. Quais são as manifestações clínicas, professor? O que o paciente vai sentir? De maneira em geral, febre alta, em média 38 graus, calafrios, mal-estar, tosse curta e uma tosse incessante, ela não se encerra, justamente no estímulo de expectoração dessa secreção. Dependendo da gravidade do aspecto de doença, da pneumonia, outros sintomas eles podem aparecer também, como cianose em extremidades, Leitunggeal também, que é essa parte das unhas, ok? Ansiedade e confusão mental relacionado ao aspecto de troca gasosa, que vai trazer esse processo, taquidispneia, taquisfigmia, rubor facial, dor pleurística e estertores roncos, que a gente ouve, obviamente, na ausculta pulmonar e vai ter um som diferente do som normal, e esse processo é um processo importante para poder diferenciar literalmente de outras doenças e entender esse processo de desenvolvimento, se ele é local ou ele é difuso nos dois pulmões, em todos os lobos pulmonares. Como complicação, a pneumonia ela pode desenvolver um acúmulo de líquido no parênquima pulmonar e trazer um derrame pleural para o paciente, que é uma complicação que geralmente acontece para o processo de pneumonia, principalmente as maltratadas. Quais serão as ações de enfermagem, de maneira em geral, que serão aplicadas para o paciente internado na clínica médica relacionado à doença pneumonia? Incentivar a tosse, que a partir daí haverá essa expectoração dessa secreção e também do acúmulo desses agentes que estão se multiplicando, proliferando literalmente dentro do parênquima pulmonar. Fornecer nebulização periódica e drenagem postural conforme indicado médico. Realizar mudanças de decúbito com intervalos regulares, que é importantíssimo fazer a movimentação de decúbito. Avaliar diariamente as características do escarro e o padrão respiratório do paciente. Como é que ele está ontem? Como é que ele está hoje? Ele melhorou? Piorou? Esse aspecto de acompanhamento é importantíssimo. Fornecer também a oxigenoterapia conforme prescrição médica, quando houver essa indicação desse suporte. Ainda como ações de enfermagem, verificar os sinais vitais. Como vimos, vai alterar, por exemplo, a respiração. Ele vai ter dificuldade respiratória. Pode alterar o padrão respiratório também. Estimular a ingestão hídrica e de alimentos adequados à necessidade do paciente.
proporcionar repouso se necessário, sempre que necessário na prática, evitar a exposição a alérgenos, ok? Principalmente evitar fumar, administrar medicação conforme a prescrição médica, antibiótico, anti-inflamatório, antitérmico, e incentivar exercícios respiratórios, embora o setor, a unidade hospitalar terá fisioterapia, mas é incentivar também o paciente a participar. Bem, nós trabalhamos então o item 8 do seu material relacionado à assistência de enfermagem nas afecções respiratórias, abordando principalmente a doença pneumonia. Espero que você tenha compreendido todos esses aspectos de saúde e doença da pneumonia para compreender melhor como cuidar do paciente com pneumonia na clínica médica. Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula.